Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A palavra do Senhor vai dizer que ele chega para Arão, ele diz: Arão, você é o sacerdote, teus filhos têm uma função. Você será aquele que vai apresentar cordeiro. Você vai fazer a imolação do cordeiro para expiação do pecado. Teus filhos serão aqueles que vão manter a chama do candelabro acesa, a chama da menorá acesa. Tem que colocar azeite para manter a chama acesa. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: vocês não podem tocar em bebida forte, vocês não podem ir a velório, vocês não podem tocar em morto, porque vocês não podem misturar o santo com o profano. O que é santo é santo, o que é profano é profano. Eu vi até uma postagem, sem querer fugir muito, Cláudia Leite declarando e dizendo: custe o que custar, eu vou ser crente. Eu não sei, mas o santo, ele não pode ser misturado com o profano. Santo é santo. Você não pode servir a dois senhores. De uma fonte não pode sair duas águas. Então eu vejo que às vezes tem crente que está se perdendo dentro da igreja. Quando nós pedimos fé para Deus, a palavra do Senhor diz que através da tribulação é que vem o quê? A fé. Quando nós pedimos mais profundidade a Deus, alguns obreiros, se quiser sentar, vem aqui à frente, pode sentar, viu, irmão? Pode sentar, fique à vontade. Se eu quiser sentar, fique à vontade. Então, eu quero dizer para você que quando nós estamos decididos a viver o novo de Deus, nós precisamos tomar um direcionamento. Às vezes eu reclamo por conta de grupinho dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes forma grupo para poder estar conversando o que não deve, falando o que não deve. Porque um tem um pensamento, aí o pensamento muitas vezes é errado, aí o outro não concorda, mas fica em silêncio. Se ficou em silêncio, o que aconteceu? Já concordou. Porque há muitas vezes você... Primeira coisa, quando nós somos espirituais, nós não temos aquele costume de estar batendo boca. Temos? Não, não tem. Quem é crente é crente. Se for para bater boca, sai fora. E às vezes você não tem coragem de dizer a verdade para ele e para ela, porque você tem uma vida de santidade e já não condiz mais você estar batendo boca ou estar discutindo. Por quê? Porque não vale a pena. As tuas causas é do Senhor. Que resolve teus problemas é Deus, porque o Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor. Entrega não somente o teu caminho, mas os teus problemas também. Por quê? Porque o mais Ele fará. Entenda que os filhos de Arão, um certo dia, eles fazem aquilo que não é para fazer. Os filhos de Arão, muitas vezes, e talvez ele ia e viu que estava tudo certo, mas teve um dia que ele disse: tem problema não. Talvez ele tenha conversado um com o outro, porque era dois. O outro não teve coragem, porque eu tenho certeza absoluta que o inimigo muitas vezes ele vem sobre a mente de uma pessoa, mas a outra muitas vezes não tem coragem de barrar e dizer: pare, meu irmão, pare com esse pensamento, porque esse pensamento está lhe conduzindo para a morte. E muitas vezes não é morte física, mas é uma morte espiritual. Então os filhos de Arão, um certo dia, eles saem de uma festa, eles estão atrasados para poder alimentar agora a menorá. A menorá representa os 7 Espíritos de Deus.
Você vai ver o tema de muitas festas, ou até mesmo a palavra do Senhor, quando diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aí você vai olhar para a menorá, que era exatamente aquele fogo que não se apagava. Era um fogo que não poderia se apagar, que era um fogo que representa os 7 Espíritos de Deus, o fogo do Espírito Santo, uma coisa que não pode, porque se apaga, perde o sentido da coisa. Se apaga, já perde o sentido do sacrifício. Se apaga, simplesmente você agora perde o rumo, o direcionamento, porque é um mandamento perpétuo e as coisas de Deus têm que ser perfeitas, tem que ser na íntegra, tem que ser como Deus ordenou, tem que ser como Deus mandou. E se Deus mandou, a gente só obedece. Então os filhos de Arão desobedecem naquele dia. Em vez de pegar fogo do altar para colocar sobre a menorá, eles trouxeram fogo estranho, trouxeram fogo de fora. Passaram no monturo, viram o fogo lá e disseram: vamos pegar aqui brasa aqui mesmo, dessa fogueira, dessa festa, para nós levar para lá, para não ter sacrifício, e tirar do altar, para poder alimentar a menorá. Só que naquele dia eles fizeram algo que não era para fazer. Talvez a intenção era até boa, talvez eles tivessem até algo, sabe, sobre o coração dele, mas estava fora do propósito. Por quê? Porque de bons pensamentos o inferno está cheio. Agora sim, tudo que Deus precisa é de gente obediente, gente dependente, gente que simplesmente entende que tem um chamado e muitas vezes tem que submeter mesmo, tem que estar na dependência. É desse jeito. Aquilo que Deus mandou, Ele diz assim: isso é mandamento perpétuo, tem que ser dessa maneira, tem que ser desse jeito, não pode ser diferente. E automaticamente eles fizeram diferente. E o que foi que aconteceu? A morte física, espiritual já estava de lá para longe, né? Então aconteceu, eles morreram. Sabe o recado que Deus dá para o pai dele? Eles são arrastados para fora e são velados fora. E o recado que Deus dá para o pai dele é o seguinte: se você for velar os seus filhos ou enterrar os seus filhos, eu mato você também. Porque com Deus ninguém brinca. Deus dá a sentença e diz: você não tem o direito. Sabe por quê? Eu lembro até que a menina disse assim: eu não vou para o pátio não esse ano, a vontade está até grande, mas eu não vou, porque de repente Deus me pega para fazer de exemplo para os outros lá. Pronto, Deus pegou os filhos para fazer de exemplo. Os filhos de Arão foi exemplo. E para piorar, ele não teve direito nem de velar, ele não teve direito nem de enterrar o corpo. As coisas com Deus eram exatamente isso no Antigo Testamento. As coisas com Deus não era brincadeira. Mas vamos lá. Uma coisa que eu quero trazer aqui nessa noite é que você tem que entender que não mudou muita coisa do Velho Testamento para agora. Só o que mudou foi a revelação, e a misericórdia de Deus foi estendida. As 613 leis se resumia em 10. Jesus chega e diz: quantas leis tem? Tem 10. Jesus diz: vamos resumir para quantas? Para 2. Jesus vai resumir de 613, que existia 10. No Antigo Testamento ainda existia as 10. Você vai ver lá em Êxodo capítulo 20, creio eu. E automaticamente quando Jesus chega, ele determina e diz assim: só precisa cumprir 2. Se vocês cumprir essas 2, faz automaticamente cumprimento das 613 leis, dos 10 mandamentos. Tranquilo, fica tranquilo. Qual é, Jesus? Muitos curiosos naquele momento começam a perguntar a Jesus: qual é os 2 mandamentos que se resumem, Senhor? E ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda: amar o próximo como a ti mesmo. São exatamente leis que nós procuramos cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai ver pessoas amantes de muitas coisas, mas quando falamos o nome de Deus, muitos correm, muitos simplesmente não dão atenção.
Muitos simplesmente não dão prioridade. O que é prioridade? Sacrifica para tudo. Mas quando é para sacrificar para Deus, é como simplesmente não fosse tão importante. Mas quando cai em uma situação de desgraça, aí Deus é tudo na vida dele. Aí começa agora a apresentar a Deus o dia que foi para a igreja. Começa a apresentar a Deus um jejum que fez durante um ano. Começa a apresentar uma oração que sacrificou no momento que simplesmente estava precisando. Uma das coisas que você precisa entender, a palavra do Senhor diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Se alguém destruir esta casa, Deus a destruirá. Deus está dizendo: não sabeis que sois santo? Porque a palavra do Senhor diz que a única coisa que separa nós da presença de Deus e do céu é o pecado. A única coisa que separa o crente da presença de Deus é o pecado. Mas Ele está dizendo nesta noite: vós tem que ser santo, porque eu sou santo. O que é ser santo, pastor? Ser santo é você simplesmente ser separado das coisas mundanas. É você dar prioridade realmente, de fato, à presença do Espírito Santo. É você dar prioridade tão somente àquilo que Ele fala contigo, o desejo do teu coração, quando você tem a intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele vai direcionar você, Ele vai falar contigo, Ele vai abrir os teus olhos espirituais para você caminhar, não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. A palavra do Senhor diz que não é fácil. Paulo vai dizer: eu luto contra isso. Paulo vai orar e vai dizer: Senhor, me ajuda para que eu possa fazer a tua vontade, porque aquilo que eu quero fazer não faço, mas aquilo que eu não quero, quando percebo, já fiz. Senhor, faz com que, Senhor, esse desejo fuja de mim. E tão somente o Senhor vai dizer: Paulo, ora mais, busca mais, porque a minha graça te basta. Aí eu comecei a entender que o crente que ora mais e busca mais é exatamente o crente que está forte na presença de Deus. Não adianta uma profecia se o crente não ora. Não adianta uma palavra de conforto se ele não ora. Não adianta tapinha nas costas, dizer meu amigo, se ele não ora. Automaticamente ele vai começar agora a entrar em um processo gradativo, de simplesmente agora afastar-se da presença e começar a se afastar de tudo aquilo que é espiritual. Então somente daqui a pouco aquele crente está fraco, precisando de ajuda e pedindo socorro. Por quê? Porque fugiu dos princípios. E quando você foge dos princípios, não adianta. Presta bem atenção. Primeira coisa, a palavra do Senhor diz que a arca do testemunho, como você vê no Antigo Testamento. O que é a arca do testemunho, pastor? A arca do testemunho faz parte, eu posso dizer que é exatamente o teu coração. A palavra do Senhor diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio da presença de Deus, você vai falar somente da presença de Deus. Às vezes você vai olhar um crente, não é, irmã Maria? Amém? Você vai olhar um crente que só sabe falar da presença de Deus. É porque no coração dele só tem a presença de Deus. Quando um crente muitas vezes está falando muito do Senhor, é porque simplesmente o coração dele não é mais a terra, o coração dele é do céu. E a arca vai representar exatamente o teu coração. Eu posso dizer que quem é você? Você é a tenda do Espírito Santo. Você é exatamente a tenda que Deus escolheu para habitar. O que é a arca? A arca eu posso conjecturar e dizer que é o teu coração nesta noite. O que é que tem dentro do teu coração? Primeira coisa, tem que ter a palavra. Tem que ter tão somente a palavra. O Salmo 1 vai dizer que aquele que simplesmente não toma conselho de ímpio, mas medita na palavra de dia e de noite, é exatamente como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ele vai dar fruto no tempo certo, na hora certa. Nada está difícil para ele. Tudo está sobre profecia, porque ele vira profeta. Se está difícil, ele começa a profetizar, vai dar certo. Se está difícil, ele vai dizer, daqui a pouco o milagre chega. Se está complicado, daqui a pouco ele diz, o Senhor vai chegar com o milagre. Se está simplesmente impossível, ele vai dizer, o Deus do impossível chega daqui a pouco. Porque quem medita na palavra anda por fé
Quem medita na palavra, ele anda acreditando que Deus tem preparado o melhor. Quem medita na palavra, ele sempre está simplesmente agora preparado para profetizar. No vale de ossos secos, ele está exatamente com a ferramenta pronta. Ele está com a boca, como Isaías vai dizer. Então somente Deus me deu uma língua erudita para que eu possa dizer ao cansado: se levante. Que eu possa dizer ao tempo certo, no dia certo, no momento certo, uma boa palavra para aqueles que estão simplesmente cansados. Se levante e receba renovo. Entenda que quando Ezequiel no 37, ele está ali: Senhor, tu sabes. Eu quero dizer para você que Ezequiel estava muito aflito, mas ele diz: a minha fé não está tanta, mas a minha obediência está em dias. Conforme foi me dada a ordem, eu vou profetizar agora. Porque muitas vezes talvez você não está com a mesma fé, porque somos seres humanos. Tem dia que acordamos abalados, mas uma coisa tenho certeza: a nossa obediência não pode ser abalada. Porque quando você estiver cansado, talvez você está como Elias naquele dia, cansado, está sem esperança, mas tudo que você precisa está na obediência. O Senhor chega para Elias e diz assim: come e bebe. Mas Elias quer morrer. Mas ele disse: come e bebe. Elias comeu e bebeu. Você vai ver que a história vai dizer que Elias simplesmente ele desfalece, vai dormir de novo. O anjo vem e diz: acorda, homem. Ele se levanta. Porque o maior problema na vida do crente, eu sei que vai ter lutas e batalhas, mas tudo que você precisa entender é estar na obediência, porque Ele vai dar direcionamento para te tirar dessa desgraça, dessa situação, e simplesmente tirar dessa depressão que quer te pegar. Por quê? Porque todos estão acometidos de acontecer algo, mas Deus está dizendo nessa noite: o ímpio não tem ninguém para levantar ele, mas os meus escolhidos podem cair. Mas eu tomo pela mão direita e digo para você: não temas, porque Ele está dizendo nesta noite: ei, os justos vão cair, mas eles vão se levantar, porque sou eu que levanto ele. Sabe o que é que Deus faz naquele dia? Elias, pela segunda vez, come, levanta e vai em direção à cidade, porque lá eu já dei ordem a uma viúva. Tudo que Elias precisava não era ter fé, mas era obedecer. O pai de jovem lunático falou que não tinha fé, mas ele obedeceu. E quando nós obedecemos, muitas vezes estamos fracos, mas se nós obedecermos, nós vamos chegar à promessa que Deus fez sobre a nossa vida. Quero dizer para você, então começa a alimentar o teu coração de uma palavra. Talvez você diz assim: pastor, como é que é? Se alimenta da fé e da obediência. Se uma falhar, a outra te leva. Se uma falhar, a outra te leva. Não te preocupa. Duas coisas que você precisa andar com Deus: é debaixo de fé e debaixo de obediência. Se você perde esses dois sentidos, você perdeu a promessa. Se você perde esses dois sentidos, você perdeu simplesmente o direcionamento. Se você perdeu essas duas coisas, você perdeu exatamente o ouvido de ouvir a voz de Deus. E agora você não vai chegar mais aonde era para chegar. Judas perdeu o sentido das coisas. Judas simplesmente perdeu, desobedeceu. Todos aqueles que desobedeceram, Saul, ele perdeu a fé, e em seguida perdeu simplesmente o desejo de obedecer. Ele perdeu a obediência. Por isso que Saul diz: por que você está fazendo isso? Desobedeceu. Eu falei para você que viria, mas você atrasou. Mas eu disse para você que esperasse. Tem gente que quer apressar as coisas. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Fica na dependência de Deus, rapaz. Fica na dependência. Para que tanta pressa? Para dar um passo errado? Está querendo fazer como Sara? Quer apressar as coisas para poder dar um passo errado? Quer fazer como quem? Quer fazer como Saul? Deus rasgar a tua história? Porque a tua geração será uma geração desobediente. A palavra do Senhor diz que Deus te levantou como exemplo na tua casa, mas você tem feito coisas que estão somente, tem desagradado a Deus.
Simplesmente uma das coisas que você não pode é caminhar nesse direcionamento. Você pode perder a fé, mas não perca o sentido de obedecer. Se você perde o sentido de obedecer, você perde as promessas que Deus tem sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que, como eu posso dizer para você, você é uma tenda do Senhor. A arca da aliança é exatamente o teu coração. Então, tinha a bacia de bronze também, que servia exatamente para lavar as mãos. O que é isso, pastor? Eu sempre digo que quando nós aceitamos a Cristo, primeira coisa, nós colocamos Ele no nosso coração. A bacia de bronze, o que é que significa, pastor? Eu posso dizer para você, é quando você desce as águas e começa agora a dizer: Deus, purifica a minha vida. Por quê? A bacia de bronze servia para lavar as mãos e purificar as mãos, porque tudo que você tocou lá fora, o Senhor não permitia que você chegasse, entrasse dentro do templo e começasse agora a tocar sobre os utensílios. Não, simbolicamente você teria que lavar as mãos para poder agora tocar, para que você entendesse que as coisas de Deus são pura, santa. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Mas tinha outro utensílio, tinha também o altar de holocausto. Pastor, o que é que significa para o senhor? Eu quero dizer para você que tem então somente a arca, que representa o teu coração, a bacia de bronze, que quando você desce as águas e diz que quer ser uma nova criatura, e também tem o holocausto. O que é o holocausto? É no momento que você decide fazer sacrifício em prol da igreja. É quando você começa agora a jejuar, se consagrar não só pela sua vida, mas também por todo o ministério, por todos aqueles que somente estão precisando, aqueles que estão fracos na fé. Você começa agora a viver e ser um remanescente na presença de Deus. E uma das coisas que todas as vezes, quando a nação está simplesmente perdendo a fé e a esperança, Deus está dizendo: tem meus remanescentes. Deus começa a dizer: tem remanescentes. Quando Elias começa a dizer: só eu restei, Deus está dizendo: tem 7.000 remanescentes que estão sendo alimentados pelo meu profeta. Tem 7.000 remanescentes que não dobraram seu joelho nem beijaram os pés de Baal. Tem 7.000 remanescentes que estão preparados. Eu dou a ordem, eles vão obedecer. Remanescentes são diferentes. Remanescentes são obedientes. Remanescentes não têm pressa para nada. Remanescentes são aqueles que Deus está com os olhos voltados 24 horas. Eu posso dizer que são os atiradores de elite do Senhor. Qual a missão? Chama os remanescentes. Expulsar demônios? Chama os remanescentes. Os remanescentes, quando chegam, eles sabem o que vão fazer. Os remanescentes, quando ele chega, eles sabem o que devem fazer. Os remanescentes, quando ele chega numa autoridade que os demônios têm que sair da frente. Tem crente na caverna, mas não é simplesmente crente que está frouxo, mas é crente que está em oração, em comunhão com Deus, em obediência ao ministério. São crentes que estão preparados para enfrentar qualquer batalha. Eu sei que muitos até estão dizendo: ei, fulano, cicrano, beltrano, fica tranquilo, porque cada um Deus toma conta. Fica tranquilo, porque Deus está cuidando de cada um. Deus está simplesmente velando por cada um. Deus conhece cada um. Então fica tranquilo, faz o teu, caminha orando pela tua casa e pela tua família nessa noite. Tem também a representação do altar do holocausto, que eu já falei, que você pode sacrificar. Você tem que ser aquele que sacrifica pela nação. Lembra? Quando Samuel disse: peco eu, quando eu não oro pela minha casa, pela minha família e pela nação. Estou pecando, porque eu não posso pensar só em mim. Eu só amo o meu próximo quando eu oro por ele. Se eu não orar por ele, e outra coisa, Jesus vai dizer assim, ó: não é para amar quem vos ama. Não é somente isso. É para amar, mas não se resume aí. Agora vem a dificuldade: é amar quem vos odeia, porque o teu coração tem que ser curado. Porque tem gente que tem Cristo, mas o coração é mau, não está curado. Às vezes quem está mais precisando de libertação é você do que a outra pessoa que está intrigada. Então, você pode enganar o pastor, você pode enganar seu pai, sua mãe, seu marido, você pode enganar qualquer um, mas você não engana Deus. E o arrebatamento vai acontecer. O dia da morte vai chegar. O dia do encontro com Deus vai acontecer. E como é que você vai estar diante de Deus?
Não, mas agora chama meu pai, chama minha mãe. Não adianta não, filho. É você e Deus. Chama meu esposo, chama meus filhos para defender. Não tem. É você e Deus. A salvação é o quê? Individual. Então diz a palavra do Senhor que o candelabro de ouro, diz assim, o candelabro de ouro ficava no santo lugar, do lado oposto aos pães da propiciação. E ele tinha 7 candeeiros em forma de taças, e diz mais, nas quais o pavio ficava uma ponta de óleo dentro da taça e a outra ponta acesa por fora. Uma das coisas que nós precisamos entender: crente que não tem óleo é perceptível. Crente tem que brilhar. Crente tem que falar das coisas do céu. Crente tem que falar dos mistérios e da grandeza de Deus. Não adianta ter fogo por fora e não ter azeite por dentro. Não adianta ter fogo simplesmente que quando nós olhamos tem fogo por fora. Até marcha, pula e roda. Até simplesmente profetiza. Mas quando vai olhar o testemunho, não sabes tu que até em casa chama palavrão. Não adianta você ter fogo por fora, está pesado na igreja, e não ter azeite por dentro. Azeite ele te dá resiliência. Azeite te dá calmaria. Azeite vai te dar paciência. Azeite vai te dar tão somente fruto do Espírito sobre ti. Azeite vai te conduzir por lugares e te levar a uma dimensão espiritual que você, talvez, sabe, tudo que você precisa é ter azeite. Porque no dia que for colocar fogo, não vai ser fogo de palha, não vai ser fogo de monturo. No dia que o fogo chegar, vai ser fogo puro do Espírito Santo. Por isso que o Senhor vai dizer para Moisés: diga aos filhos de Arão, diga ao povo que traga azeite. Mas não é para trazer azeite de terceira qualidade, nem de segunda qualidade. O azeite tem que ser de primeira qualidade para colocar sobre o meu templo. E outra coisa, quando tirar o azeite de primeira qualidade, primeiro traz para minha casa minha honra. Porque o azeite não é só de primeira, mas o azeite é de honra. O azeite é de qualidade e o azeite é de honra também. Então tem uma essência. Além de ter o preparo de qualidade, também terá a essência, terá exatamente o sentimento de honra. Deus está dizendo: quem tem azeite vai ter honra. Quem tem azeite, se prepare, porque no azeite não só terá a presença do Espírito Santo, mas desse azeite também vai ter honra. Porque a honra precede a... Eu honrarei os que me... Se honra, se prepare para ser honrado. Ah, porque não me escolheu? Porque você não sabe honrar. Porque não me escolheu, pastor? Porque você não sabe respeitar. Porque a honra precede a honra. Se você honra, você vai ser honrado. Se você não honra, você não será honrado. Está lá. Quando o Senhor descreve para os filhos de Eli, os filhos de Eli querem fazer de qualquer forma e querem ser honrados. Pega a arca da aliança e vai para a guerra dizendo: a arca é o poder de Deus e o poder de Deus não vai falhar. Deus está dizendo: hoje eu falho. Não adianta falar no meu nome, porque hoje eu vou falhar hoje. Por quê? Porque eu só honrarei os que me... Quer falar em meu nome, mas não quer viver a minha presença. Quer falar no meu nome, mas não quer renunciar. Quer falar no meu nome, mas não quer viver. Quer pegar a arca, dizer que a arca é o meu poder? Sim, mas não me honra. Os filhos de Eli até tenta. Pega a arca e vai. Em nome do Senhor. Ei, qual foi o preço que você pagou? Tem os pães, a mesa dos pães da propiciação. Eu vou encerrar agora. A mesa dos pães da propiciação, né, era exatamente um pedestal sobre a qual as ofertas eram colocadas sobre, sempre na mesa de Deus.
Sobre a mesa ficava 12 pães, representando o quê? 12 tribos. Você vai ver a palavra do Senhor, que o único que comeu pão da propiciação, o único, sem ser sacerdote, sem ser sumo sacerdote, quem foi? Só Davi. Só Davi tem fome, chega ali no templo e diz: tão somente estamos com fome. Ele diz: só tem o pão da propiciação, Davi. Ele disse: então traga para a gente comer. Deus permitiu Davi comer o pão da propiciação. Pastor, o que é que representa? A primeira coisa, representa pão, representa bênção, multiplicação. Quando você carrega a palavra de Deus no teu coração, você carrega santidade, que significa a bacia de bronze, limpeza. Como Davi, ele vai, no Salmo 51, ele vai dizer: crie em mim, Senhor, um coração reto e sincero. Me deixa as minhas vestes mais brancas do que. Então entenda, o altar de holocausto tem sacrifício, tem holocausto. Tem também a presença, tem óleo e tem fogo. Aí vem os pães da propiciação. Aí já meu filho, nem se preocupe. Se tem a palavra de Deus, tem limpeza no teu coração, tem sacrifício e tem azeite, pode ter certeza que o pão ele vem por tabela, vem por gravidade. O que é que significa o pão? Prosperidade. A prosperidade vai vir de uma forma. Talvez você está dizendo: eu quero a presença. Deus está dizendo: mas eu vou te fazer próspero. Você quer azeite, mais azeite, porque quanto mais azeite você tem, aí ele está dizendo: mas desse azeite também vai vir surpresa sobre a tua vida. Quanto mais você busca a palavra para colocar no teu coração, e lava tuas mãos na bacia para ser limpo, e ali então somente tem sacrifício, tem fogo, tem espírito, tem presença. Aí ele está dizendo: mas também vai ter pão. Nessa casa também vai ter pão. O que é pão? Pão só coloca sobre a mesa. Se tem mesa, tem então somente agora tem pão, tem presença, tem mesa. O que é isso, pastor? Ele está dizendo: nessa mesa tem honra. Chegou o momento de honrar você. Chegou o momento de eu preparar a mesa para você sentar e os inimigos entender que no templo do Senhor tem presença, tem coração limpo, tem coração sincero, tem azeite, mas também tem mesa preparada cheia de pão e de multiplicação sobre ti. Eu quero dizer para você que Deus está dizendo: não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. Se prepara para viver o milagre que Deus tem preparado para você. Se prepare, porque muitos estão perdendo o foco e o propósito. Mas Deus está te vendo nesta noite. E Deus está dizendo: enquanto muitos estão buscando, posições ou bens materiais, eu tenho visto você. Tem sacrificado no oculto, tem buscado azeite, e a mesa está sendo preparada. Por último, vai dizer assim, o altar de incenso. Aí eu acho lindo o altar de incenso. Aí não tem como não. Se você tem um coração cheio de Deus, tem as mãos limpas, tem sacrifício, tem azeite sobre ti, já tem prosperidade. Aí vem agora o altar de incenso, que diz assim, o altar de incenso dentro do tabernáculo era muito menor do que o altar do holocausto, que ficava na parte extrema. O incenso queimava sobre o altar e exalava um perfume aromático, o que? Agradável. E aí eu comecei a entender que essa mensagem Deus me deu agora às 5 horas da tarde. 5 horas. Aí eu comecei a entender que se você tem sacrifício, tem azeite, se você tem um coração cheio de Deus, tem a prosperidade sobre ti, você vai começar a passar. E muitos vai começar a dizer assim, está exalando um incenso, está exalando uma presença. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para você que muitos vão olhar azeite sobre ti, mas outros vão tirar e vão dizer assim: que cheiro é esse? Talvez você não tenha nem colocado perfume, mas vai começar a exalar uma presença, um cheiro de mirra, um cheiro de algo sobrenatural, algo diferente. O que é isso, pastor? Isso é quem carrega unção, quem carrega a palavra, quem carrega a presença. É diferente, meu filho. Talvez você não tenha colocado um perfume francês, talvez você não tenha colocado um dos melhores perfumes, simplesmente que vendo, que é caríssimo, mas você carrega uma essência que muitos
Todos vão olhar para você e vão sentir. E vão começar a dizer: que perfume é esse? Aí você vai dizer: não, mas eu não estou usando perfume. Hoje eu não coloquei, mas eu estou sentindo. Não, é a essência do Senhor sobre ti. Você vai começar a exalar. E não somente exalar fisicamente, mas você vai começar a exalar. Porque exala espiritualmente também, você sabe disso? De repente você vai começar a chegar em lugares. E preste atenção, que quando você chega a esse nível, aí é forte. Porque você vai começar a chegar onde tem obra de feitiçaria. Oxê, tem cheiro de vela aqui. Porque quando você carrega a essência da presença de Deus, Ele te purifica. E a palavra do Senhor diz que os espirituais discernem tudo, e por ninguém é discernido. Vai ter ambiente que você vai entrar e você vai começar a perceber, vai dizer: aqui tem coisa errada. Porque eu sei o que eu exalo, e não está exalando exatamente aquilo que era para exalar. Porque você vai começar a perceber pelos olhos espirituais. Você vai começar a perceber agora pelo cheiro. Você vai começar agora a perceber pelo que Deus fala ao teu coração. Você vai começar agora a entrar em lugares e perceber algo que ninguém consegue perceber. Os espirituais discernem tudo, e por ninguém é discernido. Você vai ver coisas que ninguém vê, sentir coisas que ninguém sente. E muitos vão dizer: tá doido. Tô não. Quantas vezes eu vinha para a igreja, de repente, eu comecei a sentir um cheiro de algo, e Deus dizia assim: ó, é fulano. Eu comecei a sentir cheiro de coisas, e Deus dá direcionamento, dizer: essa situação, meu filho. Um certo dia eu cheguei perto de um rapaz, e eu disse assim: rapaz, que fedor é esse? Ele dizia: não estou sentindo. O Espírito Santo dizia para mim: é pecado. Quando Sodoma e Gomorra começou a fazer coisas, Deus, Nínive também, Deus diz assim: e está chegando nas minhas narinas como cheiro desagradável. Quero dizer para você nesta noite: comece a exalar a mirra do Senhor, para que Deus possa te cheirar, para que Deus todos os dias possa dizer: meu filho, me dê um cheiro aqui. E de fato Ele diz assim: o cheiro que você tem é cheiro de óleo, de azeite. Fica de pé toda a igreja em nome de Jesus. Entenda, você é templo e morada do Espírito Santo nessa noite. Deus te trouxe aqui para colocar elementos dentro deste templo. Esse templo não pode ser vazio. Esse templo ele não pode simplesmente ser um templo que muitos entram e não se agrada, não vê utensílios, não vê móveis bons, não vê coisas caríssimas. Por quê, pastor? Porque todos que são templo de Deus, dentro dele só tem coisa rara, dentro dele só tem coisa cara, dentro dele só tem coisas que você nunca viu, rapaz. Os elementos tão somente que está dentro de uma pessoa que de fato vive a presença de Deus, são coisas que você vai olhar e vai se admirar e vai dizer: como foi que você conseguiu isso? Aí você vai dizer: eu apenas orei. E quem mobiliou essa casa foi o dono da casa. Ele decidiu colocar esse móvel aqui. Ele decidiu colocar essa poltrona nessa qualidade. Talvez a casa nem merecia, mas ele colocou uma poltrona reclinável, de qualidade que você nunca viu. O problema é que muitas vezes tem muitos crentes que já não desejam que o dono da casa venha mobiliar a casa. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele tem preparado os melhores móveis. Que é isso, pastor? Ele tem preparado uma unção diferente para a tua vida. O problema é que você não tem permitido dele mobiliar essa casa e essa tenda. Moisés não faz o que ele quer. Deus chama Moisés e diz: faz o candelabro, faz a arca,
vai simplesmente, ele vai começar a dar direcionamento do que Moisés tem que fazer. Moisés não pode pegar o móvel da casa dele e dizer: eu vou lá organizar o templo do Senhor. Não, ele só pode fazer aquilo que o dono do templo manda. E nessa noite, sabe o que ele está dizendo? Eu estou procurando os dependentes de mim, para que eu possa mobiliar essa casa, e você possa brilhar, e você possa entender que nesta casa eu vou colocar uma mesa muito grande. Para quê? Porque mesa se resume em comunhão, e resume também em exaltação, em honra. Mesa fala de comunhão, e mesa fala de exaltação. Lembra no momento em que Samuel diz: ninguém senta à mesa, porque mesa é lugar de honra. O Salmo 23 vai dizer o quê? Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesa é honra. Você só traz a sua mesa de sala quem você quer honrar. Você só traz a mesa da sua sala quem você ama, quem você gosta. Só traz a mesa da sua sala que realmente merece. Mesa é honra. E tudo que você precisa nessa noite, Deus está dizendo: no tempo certo eu coloco a mesa para você. Na hora certa eu vou preparar uma mesa para você, meu filho. Mas se encha mais da minha presença. Eu tenho mais de ti. Eu tenho mais para ti. Eu tenho mais para você nessa noite. Eu tenho coisas maravilhosas para você. Chega desse evangelho raso. Chega simplesmente dessa adoração rasa. Se entrega por completo ao Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Vamos adorar o Senhor.